Boa noite a todos. Obrigada pela presença e pela oportunidade de eu poder fazer um comentário sobre uma mensagem do Emmanuel. É desse livro aqui, o nosso, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Chama-se Rendamos Graças. Vou botar os óculos, que precisa, né? Para letrinha miúda assim precisa. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo, primeira carta, Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. A pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos à previdência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos onde só existe o favor divino. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Comumente, aparece na feição de recurso menos desejável. Lembremos-nos, porém, de que o homem, sob o perigo de afogamento, nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu li procurando um tema para falar, e eu vi da necessidade da gente ser grato, da gente ver a gratidão. Puxar assim, que é para quê? É para quê? Então, o que eu vou falar com vocês, depois que eu li esse texto, eu escrevi um comentário aqui que eu vou seguir mais ou menos, e vocês, se tiverem alguma pergunta, alguma observação, fiquem à vontade. Nesse texto eu escrevi assim: a gratidão na visão espírita. Em tudo dai graças, diz Paulo em sua epístola aos Tessalonicenses. Emmanuel também diz: ser grato, seja grato. Nesse texto ele menciona vários obstáculos e dificuldades que a princípio parecem intransponíveis, mas a seguir também ele diz sobre a vantagem de que cada um oferece. Tem um obstáculo e tem uma vantagem. Por exemplo, a pedra segura. A pedra é um obstáculo, mas ela tem uma função, segura. O espinho previne. O espinho, só a aparência dele já te previne para você botar a mão lá. O fel remedeia, porque ele usou o verbo antigo, ele medica. E por aí vai, ele vai usando as dificuldades que a gente pode encontrar pelo caminho, e ele vai falar, mas por que eu tenho que ser grato a todas as coisas difíceis que essas aparecem na nossa vida? Para que serve a gratidão? A gente deve ser grato a tudo e a todos, botar lente cor-de-rosa no óculos e ficar como uma poliana. Quem não conhecer a poliana vai ver no Google, tá? Que é do meu tempo. Qual o sentido da gratidão? Seria o sentido da gratidão a força que nos conecta a Deus? Sabemos que estamos num mundo de expiações e provas. E sendo assim, como vamos falar e até pensar em gratidão? Difícil, né? Mas vamos tentar ver de outra forma, de outra maneira.
Tudo bem que este não é um mundo de alegrias e felicidade como os outros mundos descritos pela doutrina espírita, que são os mundos de regeneração, de toses celestes. Mas podemos dar até um jeitinho nesse mundo, né? E nos ajudar um pouco a elevar nosso padrão vibratório. Se a gente focar aí só na tristeza, na queixa, na reclamação, como fazer isso? Sendo gratos à beleza da natureza, ao sol que nos aquece, é coisa simples, a água fresca que mata a nossa sede, o banho morno de tarde no final do dia, a casa que nos abriga, nos dá segurança, o alimento que nos dá ânimo e força e saúde. São todas coisas simples que nos cercam e que nos passam despercebidas quando não exercitamos o sentimento de gratidão. E isso acontece, pois na maioria das vezes só estamos nos queixando. Ai, que vida! Ai, carregando o peso da mágoa e da decepção. Ao queixar-se da vida, você está baixando seu padrão vibratório. E só vê tudo o que te deixa triste, amargurado, insatisfeito. Então você fica muito pesado aquilo tudo. É um redemoinho sem fim que não te leva a nada. Nem a um novo emprego, nada é satisfatório, muito menos você vai achar um novo relacionamento. Imagine como as demais pessoas te veem, passam ao seu redor e se sentem assim, você com aquela nuvenzinha escura flutuando sobre sua cabeça. É bem aquela hiena Hard que dizia, ó chuva, ó dia, ó azar, do desenho animado. Já mostrei esse desenho que é antigo, é do meu tempo, tá? Já dei a idade aqui, viu? Pois mostra para ela, Lip and Hardy. É uma hiena e um leão. A hiena só reclama da vida. Ao contrário, ser grato torna-nos pessoas agradáveis, sempre com um sorriso iluminado. Uma pessoa mais fácil de se conviver. Mas detalhe, a gratidão tem que ser genuína, sair do coração. Você não virar sem graça, ridícula, aquela coisa de mandar bom dia, boa tarde no WhatsApp, mas sem pensar realmente que mensagem que aquela pessoa está precisando. Fica meio falso, né? Saibam, a gratidão é um sentimento que alavanca a nossa reforma íntima. Olha a importância disso. Ajuda na nossa mudança interior e nos proporciona uma posição de aceitação frente às dificuldades. Não dizem por aí, aceita que dói menos? Então a gente fala agora assim, então agradeça que dói menos. E mais ainda, a gratidão nos proporciona uma pequena e substancial amostra do que é a felicidade. Ao sentir-se grato, você estará se conectando e conectando sua atenção a Deus e nas bênçãos que Ele está lhe presenteando. Joana de Ângeles, mentora do Divaldo, ela nos alerta dizendo que reclamação é perda de tempo, dura e direta. Vocês tomam um copo d'água. Somos espíritos imortais encarnados e estamos aqui para aprender a desenvolver a disciplina, exercer o controle do pensamento, amar, perdoar, trabalhar, realizar tudo aquilo que for de bom para a nossa evolução, mas sempre com um sentimento de gratidão. Nesse exercício, vamos desenvolvendo harmonia íntima, paz e uma relação profunda com a espiritualidade superior e, portanto, com Deus. E como fazer brotar e exercitar esse sentimento de gratidão dentro de nós? Algumas vezes, até uns exemplos. Antes mesmo de abrir os olhos de manhã, e à noite, quando for dormir, né, ia a gente fazer oração de agradecimento. Eu agradeço, abri os olhos, eu agradeço que eu estou viva, que eu estou vendo, que eu estou respirando. Isso é uma coisa automática que você começa a fazer, não esquecer já na hora de pegar o celular, levantar, sair rolando da cama. Não, para, estou respirando, isso que é coisa boa. Isso é muito bom eu estar vivo. Obrigada, meu Deus. E à noite, a gente faz, né, Ia? Uma oração para agradecer como foi o nosso dia. E tem sido muito bom, né?
E outra coisa, me falaram uma vez, que eu gostei desse exemplo, vou citar para vocês. Quando a gente faz bolo de aniversário, quando você corta a primeira fatia, aquela primeira fatia sempre é especial, né? Você vai dar para uma pessoa especial. Então, faça da sua manhã uma fatia de bolo que você vai cortar e vai oferecer para Deus. Você está dando a primeira fatia do seu dia para Ele. É um exemplo que a gente lembra. Toda vez que eu agora vejo o bolo aqui, eu lembro da fatia que eu tenho que entregar para Ele. Não é bonito? Também fazer o caderno de gratidão. Você, num caderno, anota todo dia. Sou grata por isso, gratidão, obrigada, eu fiz isso, obrigada. Vai anotando todos os dias. E isso vai fazendo com que o seu cérebro aprenda a sempre jogar essa emoção dentro de você. E, inclusive, a prece, né? Que é dela que dependemos tudo. Porque a prece pode ser, ela serve para louvar, um gesto de humildade, ao aceitarmos a Deus como Criador Supremo. Primeiro a gente louva, depois a gente pede aquilo de que realmente necessitamos e agradecer, apesar de nosso entendimento falho, porque às vezes a gente recebe, mas não vai entender. Ah, não era isso que eu pedi, mas ele vai dar faca para a criança? Não, né? Então, nós somos crianças nas mãos dele. Então, o que você tem que fazer é sempre fazer uma prece nos mais simples momentos, ao se alimentar, ao se exercitar, e quando você está se exercitando, vem a serotonina, então se manifestando todo o seu organismo, você agradeça aquela força que o seu próprio organismo está trazendo para você. Ao encontrar um amigo que fazia tempo que você não via, se agradeça a Deus. Tudo é motivo para ser grato. Gostamos de viver, não é verdade? Por que será? Ora, porque viver é bom, e assim precisamos ser gratos à vida com que Deus nos presenteou. Se temos o costume de reclamar, de nos queixar, vamos nos esforçar para evitar tornar isso um hábito, que se torna vício, né? Não é hábito, e mudar o padrão mental. Isso faz a gente correr para a reforma íntima, né? Vamos trocar a reclamação pela gratidão. Deixemos de ser mimizentos. Sabe o que é mimizento? Chato. Sejamos gratos, vamos agradecer a Deus por todas as coisas que Ele nos proporciona. Tudo bem, até às vezes é até difícil agradecer certos momentos da vida, mas vamos lá, está valendo a pena. A gratidão vai gerar uma aura de luz em torno da pessoa e, portanto, vai abrir portas, saídas, mostrar soluções para os conflitos internos e certamente para as dificuldades externas, colocando-nos numa posição de equilíbrio e paz interior. A vida é um presente para todos nós, por mais difícil e sofrida que se nos apresente. Reclamar não vai resolver, mas a oração sempre vai ajudar, vai confortar, acalmar, nos apresentar, à medida que nos sintonizamos com a espiritualidade superior, possibilidades de correção e solução para problemas e dificuldades. Por que não orar pedindo a Deus que nos ajude e agradecer por tudo que nos é proporcionado e que normalmente não percebemos? Todos os exemplos da natureza que eu passei antes, é isso, se encaixa aqui. Tem uma psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues, num belíssimo Poema da Gratidão. Presta atenção, Lu. Mostra como deveríamos sentir e viver a vida. Num momento mágico, ela diz: mas se eu ninguém tiver, nenhum teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, um ombro para eu chorar, ou alguém para desabafar, não reclamarei, não lastimarei, nem blasfemarei, porque tenho a ti. Bonito, né? Nesse sublime poema, vemos todo o amor, seu amor a Deus, nos presenteando de maneira incomparável, mostrando o seu agradecimento pela vida que esse Deus de amor lhe oferece. E o que quer dizer isso? Significa que a gratidão, ao contrário da memória cerebral, é um arquivo emocional que guarda momentos e experiências significativas, lembrando-nos das coisas boas que vivemos.
É um lembrete constante das coisas que nos trouxeram alegria, felicidade e gratidão, e que nos ajudam a cultivar um coração mais leve e positivo. Como disse Santo Agostinho, a gratidão é a memória do coração. Não é essa, é essa. A doutrina espírita nos motiva a ser gratos, pois a reencarnação, um ato de amor, é a oportunidade que Deus nos concede para recomeçar. E por isso devemos agradecer esse retorno à existência terrena e suas infinitas possibilidades de nos reconstruir e crescer. Os encontros, os supostos desencontros e, por que não, os reencontros, são oportunidades que se nos apresentam para a nossa melhoria íntima, evolução e, portanto, mudanças em busca da sonhada felicidade, paz e equilíbrio. Devemos ser gratos tanto pelas bênçãos que desejamos, quanto por aquelas que nos chegam e que estão além da nossa capacidade atual de compreender. E não nos esqueçamos do que nos ensina Paulo: em tudo dai graças. Gratidão. Obrigada.